Oi, pessoal! Essa é a parte 5 da correção de português de Itapira 2022, tá bom? Esse aqui é o cargo de escriturário. Lembrando que a prova está no link da descrição aí bonitinho para vocês, tá bom? Para quem quer ver a parte 1, 2 e 3, é só ir clicar em outros vídeos do canal. Vídeos tem lá a parte 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, vamos anunciar. Qual a figura de linguagem utilizada na frase abaixo? A professora pediu para os alunos lerem Érico Veríssimo. Vamos ver então. Catacrese. Catacrese é o quê? É quando a gente fala coisas do tipo pé da mesa, asa da xícara, tá? Não tem relação com essa frase, então a gente risca, tá certo? Antonomásia. Antonomásia é um apelido. Exemplo: o rei da selva rugiu essa manhã. Quem que é o rei da selva? O leão. O rei do futebol jogou hoje, que é referência ao Pelé. A cidade maravilhosa, sei lá, está chuvosa, algo assim. Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, apelido, tá? Que não é o caso aqui também. Pleonasmo é quando você repete você fala as duas coisas na mesma frase. Exemplo: vi com meus próprios olhos. Então você só consegue ver com os próprios olhos, então não é, tá bom? Por exemplo, também, subir para cima, você só consegue subir para cima, então isso é um pleonasmo, tá bom? Então, o que sobrou aqui que é o metonímia. O que é isso? É quando eu uso expressões desse tipo. Por exemplo, bebi 2 copos de água. Você não bebeu 2 copos de água, porque os copos não são feitos de água, né? Você bebeu o conteúdo do copo. Comi 3 pratos de arroz. Então, o que acontece? Você não comeu, né? O prato não era feito de arroz em si, você comeu o conteúdo estava em cima do prato, tá? E da mesma forma aqui, a professora pediu para os alunos lerem Érico Veríssimo. Esse Érico Veríssimo é um livro, então ela pediu para ler um livro, não pediu para ler ele. Então, metonímia, letra D, tá bom? 12. A expressão Maria perdeu a cabeça sugere que isso aqui nem tem muito o que falar, né? Perdeu a cabeça, perdeu o controle dos seus próprios atos. Não tem muito o que comentar nisso aqui, tá? Lembrando que a imagem não tá muito boa porque é a prova que eu tenho, então não tem muito o que fazer, tá certo? 13. A figura abaixo representa qual recurso da linguagem portuguesa? Então tem o boom. Então é um barulho de explosão, tá? Barulho de explosão, ou seja, sempre que é um som, tá? Tipo bibi, coisas desse sentido, é sempre uma onomatopeia, tá? Toque-toque, tudo que é som, onomatopeia, tá? Quando que seria uma interjeição? Quando você tem uma situação de espanto ou algo do tipo. Por exemplo, ixi, vixe, entendeu? Então, isso é uma interjeição. Geralmente, interjeição tem exclamação também, tá? Aqui tem exclamação, mas nesse caso aqui, onomatopeia, porque boom é o barulho de uma explosão. Então, é efeito sonoro, tá? Então, por isso que é onomatopeia. Não confunda com interjeição, tá certo? Bom, C. Pleonasmo. Pleonasmo, como eu já falei, então não vou nem repetir. Assonância. Assonância é uma rima, tá? Não confundam com aliteração. Vou explicar a aliteração primeiro, tá? A aliteração é quando você repete sempre a consoante. Por exemplo, ó, o pato, pateta, pintou. Tá vendo que eu fico repetindo o P? Isso é aliteração. A assonância tem mais relação com vogal. E aí tem mais uma relação também com uma rima. Então, quer ver um exemplo? Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Tá vendo que é mais ou menos uma rima e tem relação com vogal? Então essa é uma assonância, tá? Então isso aqui já está respondido, é letra A, então belezinha. 14. Assinale a alternativa que contém uma palavra com um hiato. Bom, palavra com hiato é muito simples. É quando na separação de sílaba, a vogal se separa, tá? Vogal é A, E, I, O, U, tá? Essas são as vogais, o resto é tudo consoante. Então, nesse caso aqui é bem simples, ó. Se você separar essas palavras, de cara que dá para perceber que a resposta correta é o dia. Por quê? Porque na separação de sílabas fica di, tracinho, a. Então não separou as duas vogais? Então é o hiato, tá? Então estudem também a parte de ditongo, tritongo, dígrafo, que às vezes cai, tá? Então fica de olho nisso aí. Bom, 15.
O que a personagem quis expressar com sua fala no quadrinho abaixo? Aqui tá bem difícil de identificar, mas eu vou ler para vocês, tá? Então aqui tem a Mafalda, ela tá aqui de boas. Ela tá lendo para uma caixa aqui que tá escrito frágil. Aí ela tá aqui andando de boa. Aí tem assim, acabou de passar, a paz acabou de passar num caixote. Então, e o que seria a paz? Né? O frágil, né? Isso que ela quis dizer. E aqui é uma interpretação de texto bem simples aqui, então nem tem muito o que discutir. A resposta correta é: a paz é algo frágil e pode ser destruída facilmente, tá? Então não tem muito o que explicar nessa aqui. Apenas interpretação de texto. Quem ficou com dúvida, fica tranquilo que como a visão não está muito boa dessa questão, fica meio difícil entender mesmo, mas essa aqui é bem tranquilinho. Bom, 16. Qual a ideia de conjunção? Conjunção é sempre aquela palavra que liga duas frases. Então tem um monte de conjunção. Tem porquê, tem pois, tem mas, tem porém, tem contudo, entretanto, tá? Leiam sempre aquela parte de subordinada e coordenada, tá bom? Subordinada, coordenada, que é a parte que tá falando aqui, tá? Tem que decorar todos que isso cai muito, tá caindo sempre. Marcos estudou muito para a prova, porém, ó a conjunção aqui, porém, não teve sucesso, tá? E aí, pessoal, eu não vou explicar aqui, tá? Porque é muita coisa, eu sempre explico nos meus vídeos. Mas estuda a parte de coordenada e subordinada, que vai ter tudo lá. Porque são muitas conjunções mesmo. Dá uma decorada nisso que tá caindo bastante, tá? Decorou as conjunções, não tem erro. Então aqui a resposta é oposição, tá? Porém, se fosse o mais também, um contudo, também seria oposição. Beleza? Então 16 também está respondido, bem fácil, só decorar as conjunções. Vamos na 17, que também cai bastante. Assinale a alternativa que não necessita da crase utilizada. Vamos lá. O aluno fez a pintura a óleo. A óleo, óleo é uma palavra masculina. É como se fosse a lápis. O lápis é uma palavra masculina. E a gente não coloca crase, né, com palavra masculina, nesse sentido de frase. Então, esse aqui não tem crase. Então, já começamos por aqui. Já não tem crase nesse, tá? Vamos analisar o resto. B. Ela foi à Alemanha. Então, como que a gente sabe se isso aqui tem crase ou não? Eu brinco. Eu falo que eu coloco a volta. Então, vamos lá, ó. Ela volta da Alemanha. Sempre que tem o da, tem crase. Quer ver um exemplo que não tem crase? Ela volta de Salvador. Tá vendo que eu tenho de? Então, nesse caso, se a frase fosse ela foi a Salvador, aí não tem crase. E se fosse a Bahia, tem crase? Vamos ver, ó. Ela volta da Bahia. Como ela volta da Bahia, então tem crase. E a Salvador não tem crase. Acho que deu para pegar, né, pessoal? Tá muito bom. Agora vamos a C. Então, essa aqui, beleza. Vou à escola. Vamos ver se tem crase ou não. Aqui a gente vai trocar por uma palavra masculina aqui, tá? Porque escola é feminino. Então, vou ao teatro. Tá vendo? Sempre que eu tenho esse ao, tem crase. Então, nesse caso, tem crase mesmo. Assim como aqui também tem crase, tá? Então, vamos a D. O cozinheiro fez um bife à milanesa, tá? Milanesa, palavra feminina, e esse é o modo que foi feito o bife. Então, tem crase também, tá? Então, por dedução, inclusive, fica muito fácil descobrir que essa aqui é a que não necessita de crase. Então, a resposta correta é a letra A. Tá bom, pessoal? E eu sempre digo nos meus vídeos, façam sempre tudo por eliminação. Então, não assinala direto a resposta correta. Vai eliminando as outras. Fica bem mais fácil, tá? 18. Qual a figura de linguagem utilizada na expressão abaixo? Vou morrer de tanto treinar bíceps. Então, isso aqui, tá? É uma hipérbole. Eu nem tô vendo a alternativa. Porque hipérbole é sempre um exagero, tá? O cara tá falando assim, vou morrer de tanto treinar bíceps. Ele vai morrer nada, ele tá exagerando. Ele tá querendo dizer que, nossa, ele tá muito difícil, deve estar doendo muito, ele tá cansado. Mas morrer ele não vai, ele tá exagerando, então é uma hipérbole, tá? Catacrese, eu já expliquei que é aquela questão lá da asa da xícara e tal, pé da cadeira. Pleonasmo é quando você repete, né?
desci para baixo, coisa do tipo, vi com meus próprios olhos, que é uma coisa que você só consegue fazer desse jeito, né? Então já está explicado, vamos ver o que tem mais aqui de alternativo. Bom, antonomásia também já expliquei lá no começo desse vídeo, né? Então, hipérbole que é a resposta correta, então tá aqui, beleza? Então, tranquilo. Lembrando que tá caindo muita figura de linguagem, vocês viram que caíram mais uma figura de linguagem, né? 19. Qual palavra abaixo é flexionada pelo gênero masculino, tá? E aqui vem um detalhe, anota aí em algum lugar aí que isso é importante que eu vou falar. Aqui, pessoal, é acal, tá? Não é ocal, é acal, tá? Então isso aqui é feminino. E anda caindo muito na prova SHD, então toma cuidado. Então aqui, ó. Acal, tá vendo? A mascote, tá? É a mascote, tá? A alface e o eclipse. O eclipse. Então, qual que está flexionado pelo masculino? Com certeza, o eclipse. Então, a resposta correta é a letra C, tá? E vamos a 20, que é o padrão, né? Sujeito sempre cai. Assinale a alternativa que contém a classificação correta do sujeito. Nevou no Paraná ontem. Esse aqui é um exemplo que eu sempre uso, né? Fenômenos da natureza é sempre oração sem sujeito, tá? Quando que é sujeito simples? Quando eu tenho um núcleo. O cachorro comeu a ração. Um núcleo. Quando que ele vai ser composto? Quando tem dois núcleos. O cachorro e o gato comeram a ração. Então, tem o cachorro, tem o gato, estão composto, tá? Indeterminado é tipo assim, é na terceira pessoa do plural. Roubaram a minha casa, né? Quem que roubou? Não sei, né? E oculto é sempre quando na frase eu não tenho o meu sujeito, ele está escondido. Ele está escondido e não está na terceira pessoa do plural como indeterminado. Exemplo. Gostamos de sorvete. Quem que gosta de sorvete? Nós. Nós gostamos de sorvete. Mas como na frase não coloquei esse nós, ele ficou oculto, né? Então é sujeito oculto, tá? Então não confunda os dois. E é isso. Mas essa parte de sujeito, lá nas outras partes, eu expliquei muito melhor, tá? Isso eu falei um monte aí. Então, só ver a parte 1, 2, 3 e 4, que tá tranquilo também. Bom, então eu terminei esse pedacinho aqui da prova de Tapira, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se gostou, comenta embaixo. Então, é isso. Até mais. E boa prática.